Revelação, fomos feitos à imagem e semelhança dos deuses. Você tem que ter assistido a trilogia primária. Deus, quem é Deus? Deus é bom e mal. Deus usa o mal. A trilogia secundária mais profunda, no escrutínio para poucos, onde dizemos, no encontro de 5 anos do novo EC da Excelência Sumaré, Estância Árvore da Vida, São Paulo, Deus é corno, conforme toda a Escritura, Jeremias, o Apocalipse de João 17, 18, toda a Escritura, principalmente a vida do profeta Oséias, só ignóbil é que não entende isso. Vamos mais. Depois de Deus é corno, nós temos Deus é o diabo, a revelação majoritária na metabíblia, meta-escritura, que vai além daquilo que está escrito, no exoescrito. Depois de tudo isso, ainda se aprofundamos mais e entendemos que 70% dos cristãos não serão salvos. Isso muda toda a sua visão, seu modo de ver, porque aqueles que mais se aproximaram do fogo, isto é Deus, que é um fogo consumidor, que é de onde provém bênção e maldição, bem e mal, são aqueles que mais banalizam o seu evangelho, a verdade, o seu nome. Vamos lá então? Hoje é o quarto vídeo a partir da segunda trilogia. Como disse, se você não assistiu os 6 vídeos anteriores, possivelmente você vai ficar perdido sem entender. Convido-vos ainda a ter assistido os santos católicos são filhos de Deus? Os santos católicos são os filhos de Deus. Você tem que ter assistido isso para entender também. Portanto, chegamos em Gênesis 1:26, a grande revelação que diz: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vê. Esse texto é um dos textos mais usados pelo sistema para corroborar a doutrina da trindade de pessoas criada por Constantino. Alguém até perguntou para mim no aplicativo da Bíblia Original Orgânica do EC. Akil, mas e como é que fica? Porque quando eu fui falar da trindade com alguém, esse alguém me falou de Sabélio, que durante muito tempo defendeu que eram 3 manifestações e não 3 pessoas. Queridos, nesse rio que vocês estão passando hoje, eu já passei há muito tempo. Então vem comigo, confia em mim, me escuta para não sofrer. Só tem 2 formas de aprender, por palavra, e daí você tem que ter humildade para aprender, ou por experiência. Quem não aprende por palavra, vai ter que navegar sozinho e encontrar o seu caminho sozinho. Bem-aventurado, sábio é aquele que ouve. Ouça. Ouça. Quem ouve não sofre. Ouça. Sabélio é a refutação mesmíssima, repetida, papagaiada por qualquer teólogo trinitário. É sempre a mesma coisa. Falou em trindade, o ignóbio já levanta. Sabélio. Eles não sabem nada. A trindade foi criada por Constantino. A trindade sempre foi pagã em qualquer cultura, em qualquer povo onde houvesse um ajuntamento de pessoas com uma ideologia, uma filosofia, um rei e um sacerdote, uma religião, ali estava também uma trindade. Tem todo um fundo, uma história que eu não vou falar aqui. O que eu estou falando aqui é o seguinte: a trindade, ela é respaldada, defendida, consubstanciada a partir de Gênesis 1:26. É mais uma papagaiada do sistema. Onde você vai, aonde você for, conversou com alguém que é do sistema trinitário, como um dia eu fui, há mais de 8 anos atrás, eu era trinitário, não há nenhum problema em ter sido. Afinal,
era o que você tinha, não é? Majoritariamente, quase que 100% de todo o sistema cristão é trinitário. O que é que você pode fazer se você nasce aprendendo que não pode comer tal coisa? Não come. Até que um dia lá fora você aprende que pode comer tal coisa. Então, um dia eu fui trinitário. Um dia eu não entendia essas coisas, como Paulo também não entendia que Jesus era o Messias e perseguia os cristãos. Nós todos um dia fomos enganados. Mas essa não é uma questão soteriológica de salvação. Mas eu estou refutando gente grande. Gente grande que confunde vocês. E confunde vocês propositalmente para fazer de vocês presas deles. Presas deles. Porque eles querem dominar vocês para ter o dinheiro de vocês. Eu não quero o vosso dinheiro. Não me interessa nem um centavo teu. Então me escute. Trindade. Trindade. Falou nesse nome, primeira coisa que o ignóbil vai falar, pessoa baixa, baixa cultura. Primeira coisa que o leigo vai dizer. Gênesis 1, 26. Mas não está escrito, isso se ele lembrar que é Gênesis 1, 26. Mas não está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Raquel. Pois bem, hoje vos revelo aqui que, na verdade, essa passagem só foi esmiuçada por um homem chamado William Branham, que foi aquele que chegou um pouquinho mais perto. E alguns intitulados pastores pentecostais unicistas na década de 50, 60, até os dias de hoje, que entendem que esse façamos, até porque eles defendem ou a unicidade ou o monoteísmo, para defender isso eles têm que esmiuçar, refutar esse versículo, explicar esse versículo, e então eles dizem que esse façamos atribui-se aos anjos. Eles conseguiram chegar num ponto próximo. De fato são anjos, mas eles não entendem quem são esses anjos. Eles não explicam quem são esses anjos. Então, vos revelo quem são esses anjos. Quando diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, na verdade, está falando dos deuses. Porque Deus, o Criador único e verdadeiro, fez para ele 72 filhos. E aqui não é a aula de aprender sobre isso. Esse é o 7º vídeo de uma lista. Isso sem falar da longa lista do Desmistificando, de Sabedoria e Visão, que você tem que assistir. O que eu estou dizendo é que, além de esse versículo nunca ter sido aquele que pode defender a Trindade, e no curso Desteologizando na aula sobre a Trindade eu falei que esse façamos é aos anjos, assim como William Branham falava, assim como os intitulados líderes unicistas falam, mas a gente nunca explica quem são esses anjos. Porque podem ser qualquer anjo. Ou seja, da miríade toda, das miríades de anjos angelicais, qualquer classe, qualquer classificação, ou toda classificação. Aí o sistema vai devolver dizendo, mas os anjos não têm poder de criação, os anjos não são criadores. Pois bem, aí o unicista vai dar a tréplica, muito bem dada, ou monoteísta, e vai dizer, não, meu querido trinitário, dualista que seja, na verdade os anjos não estavam mesmo criando, mas eles estavam ajudando o Criador na formação dessas criaturas, das primeiras criaturas, Adão e Eva. Na verdade, pois bem, agora revela a vocês que não só isso, mas não só isso. Esses deuses estavam sim com micropossibilidade, com micropoder dentro da sua microcapacidade, fazendo junto com o macro criador, macro consciência, nosso criador, esses seres, esses primeiros seres, eles estavam juntos, por isso daí o plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu falei no vídeo 72 filhos de Deus, eu falei no vídeo santos católicos são filhos de Deus, que o sistema vai tentar refutar humanizando essa situação, porque para eles, para os doutores da lei, para a teologia que é um lixo, toda a teologia é um lixo. Tá? Você que é bacharel em teologia, escute aqui, bacharel, tu é um lixo. Eu sou formado em teologia também,
mas eu não sou formado em bacharel de internet, nesse lixo, se é que vocês terminaram. Então escute aqui, bacharel em teologia, pega toda essa teologia e joga no lixo, porque eu sou aquele que criei a desteologia. Então assim, desteologia diz o que para ti? Diz que o grande tripé do sistema teológico filosófico compreende, número 1, trindade. Inevitavelmente, indiscutivelmente, se aprendeu teologia, você tem que defender a trindade. Não existe teologia unicista. Podem até ter criado, mas não existe, porque a teologia é trinitária, porque vem da mãe católica, com as bases, com as raízes católicas de Constantino. Pois bem, vocês também são aqueles que humanizam, porque não aceitam a ideia de que filhos de Deus possam ter descido de anjos, terem sexo, porque a mesma teologia de vocês mentiu para vocês dizendo que anjo não tem sexo, dizendo que com 2 asas cobrem os pés. Você acreditou que asas cobrem os pés. Não, asas não cobrem. Para que uma asa vai cobrir o pé, querido? São os mesmos que criaram Santa Igreja, Santa Hóstia, Santo Padre, Santa Bíblia, Santo Pastor, Santo isso, Santa Ceia, Santa aquilo, Santa Virgem, Santa Maria. Eles também criaram a doutrina de filhos de Caim e de Sete. Na verdade, os filhos de Sete eram conhecidos como os filhos de Deus, o terceiro filho de Adão e Eva, e os filhos de Caim. Meu querido, é só abrir em Jó capítulo 1, capítulo 2, capítulo 38, e todos os teólogos não sabem para onde correr. Ainda quando eu estava pesquisando para vir aqui fazer o estudo de hoje, encontrei um pastor intitulado presbiteriano, da presbiteriana de James Anderson, você entende? Dos filhos de Salomão, com todo amor a vocês, mas escute, estou falando da cúpula, não dos presbiterianos. Os presbiterianos que estão lá dentro, só o fato de estarem lá dentro são pessoas boas, humildes e muitas excelentes que com certeza estarão conosco aqui fora, como muitos já saíram. Mas eu estou falando da cúpula presbiteriana. Você intitulado pastor, que eu vi hoje dizendo que é incabível admitir que nós seremos deuses no futuro. Vou te refutar ainda hoje. Vou te mostrar o quanto que vocês enganam as pessoas, porque vocês criaram um sistema circular teológico pelo qual vocês ficam circulando e querem que todo mundo fique limitado a esse entendimento da Bíblia Sagrada. Visão medíocre, visão pobre, que faz com que todos fiquem debaixo das asas de vocês, galinhas. Gênesis capítulo 6. Depois do primeiro, quando entendemos então, eu vou ter que voltar aqui, senão você não vai entender. Em Gênesis 1, façamos o homem. Entenda. Aqui está o plural dos deuses, os 72. E para você saber quem são esses 72, assista meu vídeo Santos Católicos. Eu mostro querubins, serafins, arcanjos, sim, no plural. Os planetas representam esses arcanjos do bem e do mal. Todos esses estavam ali, junto com Deus, criando o homem à imagem e semelhança. Então você já pode entender que nós somos imagem e semelhança tanto do Criador Espírito, que pode se personificar como homem, como desses seres que são conhecidos hoje como extraterrestres e que podem se personificar como homem, corporificar como homem. Nós somos, portanto, feitos à imagem e semelhança deles, com esses 7 sentidos deles. Para você entender quais são os 7 sentidos, assista meu vídeo, os 3 S's. Depois de Gênesis 1, nós conseguimos caminhar então para Gênesis capítulo 6. E encontramos o 2. Os filhos de Deus viram, aqui ó, seres de fora, anjos. Nos originais, qualquer original você encontra isso. E se nós tivéssemos acesso, não temos, ao livro de Enoque no Etíope, entenderíamos isso perfeitamente. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Resumidamente, antes que eu leia todo o capítulo, eu quero te dar visão. Olhe para cá que eu tenho muita coisa para falar hoje, nem sei se vai dar tempo. Acho que vou ter que fazer metade hoje, metade amanhã. Olhe para cá. Preste atenção. Querido, querida amigo, amiga,
Esses filhos de Deus estavam naquele início, eles foram feitos conforme diz Jó 38, depois a gente vai ver se der tempo. Eles foram feitos num tempo, isso qualquer teólogo assume, não tem como não assumir que o livro de Jó é o mais antigo cronologicamente do Velho Testamento. Veja, a ideia, a concepção de que eles foram criados, eles eclodiram exatamente depois que Deus fez o reino das trevas e da luz e a separação do bem e mal, para que então fizesse as coisas físicas que vemos. Nesse interim de tempo é que eclodiram os 72 deuses, os seus filhos, que não são como ele, mas semelhantes a ele. E esses 72 deuses estavam fiéis a ele, ao legado. Imagine o Criador chamando seus filhos. Vem cá, nome por nome, nome por nome, chamando eles. Ah, agora vai pegar fogo. Ah, que coisa linda. Ele chama um por um. Ele chama as estrelas pelo nome. Agora você está entendendo por que ele chama as estrelas pelo nome. Aí ele chama. Vê meu vídeo, 7 anjos da igreja, 7 planetas. Ele chama. Aí quando ele vai criar os mundos, ele coloca os mundos, cada estrela, em homenagem a um filho dele. As estrelas mais brilhantes que vão aparecer no céu da Terra, ele coloca em homenagem a um filho dele. Olha, essa estrela vai aparecer sempre nessa direção, no hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério central, e eu quero que sempre apareça aqui nessa região meridional, e vai sempre aparecer, vai ser homenagem a você, tá bom? O Filho de Deus ficou feliz, exultante. Até que chegou nos arcanjos, e ele começou a fazer Plutão, Netuno, Urano, até que ele fez Júpiter, o maior de todos, porque deve representar o maior arcanjo, o mais poderoso arcanjo. Saturno com anéis deve ser um arcanjo belíssimo. Depois ele fez um outro planeta, Marte, depois um outro planeta, Vênus, que representa a estrela d'alva da manhã, a deturpação de Lúcifer, e vai indo. E ele vai fazendo os planetas em homenagem aos filhos dele, que são os arcanjos, que são os 8 arcanjos, são 8, que dominam todos os outros filhos até completar 72. Você entende isso? Ele está homenageando eles. Então são 64 outros filhos que têm estrelas representadas que nós podemos ver no céu. Por isso daí a relação dos esotéricos com as estrelas, com a astrologia, com a astromancia. Entenda isso. Por que eles conseguiam discernir, e os reis chamavam esses homens que conseguiam ver o futuro através dos céus? Porque o futuro, como eu disse no mundo, o mundo holograma, veja meus vídeos sobre holograma, o futuro já aconteceu, por isso daí a possibilidade de ver o futuro, porque é um mundo holograma. Então tudo isso, nós estamos agora entendendo que os 7 planetas, ou 8 planetas, dependendo da questão Plutão, vamos incluir Plutão, que foi admitido, readmitido recentemente pela ciência, nós temos esses planetas, 8, 9, que representam esses arcanjos mais potentes, mas tirando a Terra são 8, que são exatamente os 8 que do outro 64, mas que também tem estrelas para eles. E depois que ele fez os mundos todos e as estrelas mais brilhantes, ele vai criar o homem e ele chama os seus filhos. Olha, vem cá, vocês todos. Por isso que os nomes são Vênus, Marte, Júpiter. Não foi um homem que deu esse nome agora 2.000 anos, 3.000 anos. Não foi Galileu Galilei, não foi nenhum estudioso que nós conhecemos em faculdades. Esse nome aconteceu de uma forma que nem a história sabe dizer, e nós agora sabemos. Foi o próprio Deus que deu para eles, que são os nomes dos deuses pagãos. Por isso deuses pagãos, que eu já fiz vídeos sobre isso, dos dias da semana, dos nomes dos meses, janeiro, fevereiro, março, que representam esses planetas e representam, por conseguinte, esses deuses. Quer dizer, todo o calendário, tudo em homenagem a eles, todo o tempo foi feito por eles, para eles, tudo foi feito para eles. Deus teve o cuidado de que seus filhos fossem homenageados, não ficassem, eles sempre como Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. Deus é justo e amável. Deus não queria que eles ficassem
enciumados, com inveja desse novo mundo que ele está criando, dessas criaturas que ele está fazendo, mas esses seres ficaram invejados. Quando eles começaram a fazer Adão e Eva, até ali estava tudo bem. Até ali estava tudo bem. Mas quando eles viram a beleza de Eva, os homens tendo relação sexual, tendo prazeres que eles não tinham, e toda aquela liberdade de viver num mundo diferente do deles, eles começaram a ficar enciumados e a desconfiar do propósito do Todo-Poderoso para com aquele mundo. Por que Deus está fazendo esses seres? A Bíblia não fala, mas podemos conjecturar que eles começaram a perguntar para Deus, por quê? Por quê? Tá, mas no final de tudo isso, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer afinal com esses seres? Vamos supor então, história da criação, Enoque não vão falar isso, nem um nem dois, mas vamos supor então que um dia Deus tenha olhado para eles e tenha dito que eles, nós, eu e você, os que passarem, os que passarão, que vencerem este mundo holograma, esses todos que vencerem aqui agora, vão ser como eles. E esse é o zênite da mensagem do quarto vídeo de hoje. Esse é o zênite. Seremos como ele. E aí, nesse momento, é que provavelmente eles ficarem enciumados. E se existe alguma comparação, porque possamos fazer metaforicamente de Isaías 14, direcionado ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, com algum ser metafísico, seria essa comparação. Não de Lúcifer, o erro da Vulgata Latina, não de Satanás, que é o lado mal de Deus, e você já tem que ter assistido os vídeos para entender isso, mas dos 72 filhos que tinham livre-arbítrio, como ele tem, que conheciam o bem e o mal, mas que agora estavam enciumados com os seres humanos, tanto pelo que vivemos aqui na Terra, como pelo que poderíamos viver, e poderíamos ameaçar o domínio que eles têm, o poder que eles tinham. O poder e o domínio que eles tinham. E quando eles se sentiram ameaçados, então eles começaram a agir como parlapatões, como rebeldes, como filhos mimados. E esses filhos de Deus viram as mulheres formosas e vieram aqui na terra ter relação com elas. E aí então nasceram gigantes, que é o que diz Gênesis 6, que você está vendo na tela. E nasceram esses gigantes por quê? Porque se os filhos de Deus são seres metafísicos, não desse DNA, quando tiveram relação com as mulheres de carne desse DNA, evidentemente nasceram gigantes. Não é homem com homem. Se fosse humanisticamente, como dizem os teólogos da sua teologia medíocre, míope, energúmena, ridícula, se fossem, nasceriam homens normais, mas nasceram gigantes. E por que nasceram anaquins? E por que nasceram alguns filisteus, nefilins? Por quê? Esses gigantes de 2,90 metros, 3,80 metros, até 4 metros e alguma coisa. Por quê? Porque eram seres híbridos. E quando Deus viu que isso aconteceu, que a terra se corrompeu, e veja que os filhos dos filhos de Deus, que são agora os netos de Deus, encheram a terra de corrupção e violência. Violência. Engraçado que Deus em carne diz que os dias que antecedem seu retorno para o seu reino seriam como nos dias de Sodoma e Gomorra. 2 anjos chegam na cidade, e também como nos dias de Noé, nessa questão dos anjos, dos espíritos que aqui estavam. Veja que esses espíritos se infiltram, se introduzem, corporificam como homens e dão à luz a esses gigantes que trazem corrupção e violência. Então Deus diz, versículo 13 a Noé: eu vou dar fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. E agora vem uma grande revelação também. Aliás, esse estudo aqui vale mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que o bronze, vale mais que o mais puro diamante, a mais pura esmeralda. 72 nações foram formadas, conforme conta Gênesis 10. Esse slideshow estará no nosso portal equiorgânica.com para você estudar. Nós temos então uma tábua das nações, Sem, Cão e Jafé,
o jafético semítico, o jafético camítico, semítico camítico e de outras raças, inclusive alienígenas, que nós vamos falar já já. Todas essas famílias, essas genealogias de Sem, Cão e Jafé, povoam a terra. E os 72 filhos de Deus, olha que coincidência, não é coincidência, na verdade é uma grande revelação, vão formar 72 nações, com filosofia própria, com cultura própria. Não bastasse Deus ter homenageado eles lá em cima, nos céus, com as estrelas, com os planetas. Agora, eles querem a homenagem aqui na terra. Eles querem ter relação com as mulheres para sentir o que os homens sentem. Eles querem ter o prazer de ter filhos e de ter descendência para atrapalhar o trabalho do Criador. Deles, inclusive, o trabalho do Pai de toda a criação. Veja que eles, mais do que isso, agora querem também aqui na terra ter nações, povos. Eles querem invadir, atrapalhar o intento de Deus. Quando eles viram que Deus estava muito triste, que Deus mandou água para destruir tudo aquilo, o que eles fizeram? Foram lá, logo depois que os 8 saem da arca e se infiltram no meio da família de Sem, de Cão e Jafé e fazem com que todos esses que se espalharam pela terra sejam influenciados por eles. Então vai dizer o livro de Enoque que eles ensinam os homens a feitiçaria, a magia, o ocultismo, o esoterismo, a cabala, ensinam a esses homens a fazerem armas, chás, as ervas, quais eram as plantas alucinógenas, ensinam as drogas, ensinam os vários tipos de busca de prazer, de possibilidades de prazer, ensinam os homens filosofias, ideias antigas, histórias celestiais, inclusive, que vão ser cultuadas, é por isso que nós temos aí a explicação que a arqueologia nos mostra hoje de certas civilizações, como maias, astecas, incas, índios, escrevendo nas rochas, nas cavernas, nas pedras, aparições e visões desses filhos de Deus que visitavam essas civilizações. Tudo isso vai ser explicado agora, em Gênesis 10, quando, por incrível que pareça, a grande revelação, os 72 filhos de Deus não querem só 72 estrelas e 8 planetas, mas eles querem 72 nações. E eles fundam as nações da terra, e é por isso que a Bíblia vai até o final, o Criador vai permitir isso e vai dizer até o final do julgamento das nações, do julgamento das cidades, e é por isso que a igreja, a eclésia é separada por cidades, por povos, por ideologias, filosofias e por culturas regionais. Agora, nós chegamos ao momento crucial da história, aonde, em Gênesis capítulo 8, Deus promove a destruição dos filhos deles, ou seja, metaforicamente falando, os seus netos, e mesmo assim, eles atuam até o ano 4000, como eu falei no vídeo, sangue de fator RH negativo, como eu falei no vídeo Salomão e 666. Assista o vídeo 666 e Salomão, onde eu falo que até o ano 4000, eles continuam atingindo a humanidade, agindo na humanidade, e Deus, quando o cordeiro é separado ao 4º dia, quando Deus vem em carne para resolver como segundo Adão o problema que ele criara, introduzindo a serpente no jardim, enganando e derrubando o primeiro homem, ele agora levanta como segundo homem toda a humanidade. E ele, note bem, ele não só é a serpente que se levantou, Gente, é muita sabedoria que eu fico até em êxtase. É sério. Ele não só no jardim do Éden veio como serpente, por isso que a serpente entrou, os querubins não fizeram segurança, entenda meu vídeo, Deus é o diabo, como depois quando ele promove o lado mal dele, que ele derruba Adão, agora no deserto, tipologicamente, ele faz com que aquele povo murmurador de propósito e como pretexto tenha a punição de morrer, se não olhar para a serpente de cobre levantada, a serpente de bronze, de cobre, como você queira, depende da tradução, de bronze levantada no deserto. Essa serpente, o símbolo da justiça, o símbolo da saúde, essa serpente está levantada para que qualquer judeu que olhar,
mas na verdade naqueles dias ainda, hebreus de Hebron olhassem para que os seus filhos que ele separava para fazer uma grande nação, olhassem para aquela serpente com humildade, fossem alcançados e não morressem com o veneno das outras serpentes peçonhentas que estavam atacando o deserto. Preste atenção nisso. Essa tipologia nos revela que ele na cruz foi levantado assim como aquela serpente, a grande serpente de bronze, levantada no Gólgota, no Calvário. Ah, que coisa gloriosa, que coisa linda, que história fascinante essa história. Veja o que ele está fazendo. Ele é a serpente que entra para enganar o primeiro Adão, mas ele é a serpente que entra para salvar a humanidade e que se levanta na cruz, no Gólgota, para salvar a humanidade. Ele é a serpente do mal e agora ele é a serpente do bem, levantada no Gólgota, no Monte Caveira. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Ele diz, da tua descendência vai nascer um que vai esmagar sua cabeça, o lado mal, aquela serpente do mal. E agora nós temos essa revelação tão profunda que chega para nós de Gênesis capítulo 8, aonde eles começam, mesmo que os gigantes foram destruídos depois do dilúvio, eles vêm à terra novamente e eles continuam, meus queridos irmãos, preste atenção, eles continuam introduzindo na humanidade sua cultura, seus entendimentos, atrapalhando a obra do Criador e principalmente tendo relação com as mulheres e nascendo esses seres híbridos, esses gigantes. Conforme você está vendo ali, ó, gafanhotos eram os judeus perto, os hebreus perto dos gigantes, conforme relataram os espiões em Números 13, 33, Deuteronômio 2:10, Deuteronômio 2:20, Deuteronômio 2:21, Deuteronômio 2:11, Deuteronômio 3:11, Deuteronômio 9:2, Josué 13:12, 1 Crônicas 26, 2 Samuel 21:20. Olha, todos esses textos mostram a influência de gigantes, isso sem falar em tantos outros textos que não caberiam aqui. Eu separei os principais dos vários momentos em que os humanos se depararam com gigantes, sejam Refaíns, sejam Enaquins, sejam Anaquins, sejam Zanzumins, sejam Refaim, já falei, sejam Nefilins. Muito bem, depois de todos esses gigantes e dos filhos de Deus que continuam pervertendo e tendo essa disputa com o homem, tentando atrapalhar com inveja, com ciúme, a obra de Deus relacionada a nós, Deus vem em carne como segunda serpente levantada no Gólgota, como segundo Adão, e resolve esse problema. Porém, olha só o que esses filhos de Deus ainda vão fazer. Olha quanta revelação tem aqui ainda. Vem comigo. Jafé é aquele que dá origem aos europeus. Jafético, sinônimo de raça branca. E já os caucasianos se derivam em parte do pressuposto de que a tribo de Jafé desenvolveu seu distintivo características raciais no Cáucaso, onde está localizado o Monte Ararat, onde ficou a Arca de Noé, provavelmente em terras turcas, lá na Turquia. Agora eu quero que você leia comigo esse segundo parágrafo. Marto e Morco são dois poderosos filhos de Deus que foram habitantes de Marte e Tétis. Algumas fontes citam alienígenas, como os livro de Jesus, filho de Cã, as crônicas de Zósimo e os livros perdidos do profeta Zabuque. Esses livros, pasmem, foram encontrados lá em Gog-Magog, viu? Lá na Rússia, revelação sobre a Igreja Católica Ortodoxa. Gente, a Igreja Católica Ortodoxa, veja meu vídeo sobre Antártida, estão sempre envolvidos com aparições de extraterrestres, estão sempre envolvidos com esses povos sumérios, com esses povos da Sibéria, com esses povos que tiveram contatos e relacionamento, aparições de extraterrestres, extraterráqueos. Além das visitas do líder maior da Igreja Ortodoxa
lá na Antártica, nós vemos que esses livros foram encontrados exatamente no norte da Rússia, também na África Ocidental e em Marte. Aí eu vou explicar para vocês o que vem aí com a visita em Marte. Em breve o homem vai para Marte. Se sim, se não, escutem. O que dizem esses livros é que o homem já esteve em Marte e que já foi encontrado, nesses livros dizem assim, ainda já foi encontrado lá em Marte, esses livros, exatamente esses livros que eu estou dizendo, onde revelam esses dois poderosos filhos de Deus, Marto, por isso Marte, e Morco. Esse Marto seria exatamente um dos arcanjos mais poderosos que ganhou esse planeta em homenagem a ele. No seu planeta, exatamente por isso, daí depois tem toda uma história da ideia dos marcianos, exatamente por isso que esse Deus poderoso, esse Filho de Deus poderoso, Deus com letra minúscula, permitiu com que os homens pudessem ter acesso a esses achados, seja na África Ocidental, seja no norte da Rússia, ou seja em Marte, queira você acreditar ou não interessa se é verdade ou não é, ninguém sabe se sim, se não, não nos interessa também saber se sim, se não é difícil acreditar nisso, afinal, os filhos de Deus são esses extraterrestres e vão voltar em breve, além das aparições, e vão tentar cumprir o seu trabalho final. Agora, esses achados do Deus Marte, do Deus Tétis, mostram e provam exatamente o que eu vou falar agora. Por exemplo, Zabuque 3,50, o livro do profeta Zabuque, capítulo 3, versículo 50, diz o seguinte: fui descansar com meu filho Zabi em solidão, para esperar essas nações humanas dominarem o mundo e unificarem 10 supernações. Veja, os 10 chifres de Daniel, revelados muito antes de Daniel ter escrito o que escreveu, muito antes de João ter sabido o que soube, revelou-nos através do Apocalipse sobre a ordem desses três. Eis que um falhou e desse outros pegaram suas terras, sobrando ainda uma nação pequena, ainda sob o controle dessa união de 10 supernações. 10 supernações nada mais é que os 10 dedos na estátua de Nabucodonosor, meus irmãos. Algumas outras falharam, surgindo singelas nações sujeitas às nações humanas, mas 6 supernações morreram, dando origem às novas nações singelas. Inclusive, esses livros falam das guerras mundiais, esses livros falam de como que o mundo acabaria, e esses livros são usados por todos que estudam esoterismo, cabala, bruxaria, maçonaria, porque são esses que permeiam e que fazem com que eles se inspirem e falem as coisas que vão acontecer, que na verdade já aconteceram, porque o mundo é um holograma de passado, presente e futuro, de uma projeção de um filme de fotogramas que já se conhece o final. Só eu e você limitados é que não sabemos. Só sabemos através da escritura e do conhecimento, da sabedoria, da visão, do discernimento. As crônicas de Zósimo revelam povos extintos, olha o que eu falei, da Sibéria, oriundos dos filhos de Deus, que influenciaram outros povos existentes ainda hoje. E aí você vê ali entre alguns deles os turcos da Sibéria, os tungúzicos e os ienicianos e outros que estão ali. Agora, para revelar para vocês algo extraordinário, 72 anjos, 72 filhos de Deus, não só tiveram influência nos planetas, nas estrelas, nas nações, na criação das nações, nas culturas, em tudo isso que eu estou falando, como deixaram esses escritos, inspirando esses homens, Zabuque, Zósimo, para que esses homens deixassem esses escritos. E são apenas alguns dos muitos escritos, assim como os escritos de Enoque, que revelam a influência deles aqui na Terra. E eles têm influência, inclusive, nos tempos que eu disse para vocês, nas estações do ano, nos meses, nos dias. A cada 5 dias do ano, nós temos a influência de um desses 72 filhos de Deus. Vocês sabem que o calendário nosso, equivocado, tem 365 dias, mas o ideal do calendário original, que seria o calendário conforme o tempo que Deus fez para o homem, depois da queda, entre aspas, é exatamente 360 dias. E aí nós temos aqui 72 filhos de Deus com a influência em 5 dias cada um deles. Cada filho de Deus tem influência em 5 dias, e 72 vezes 5 dá exatamente 360 dias do calendário original. Depois deles terem feito o homem, a imagem e semelhança,
terem ficado enciumados, terem tido relação com as mulheres e nascido gigantes. Deus vai lá e mata os gigantes. Eles vão então depois da arca, influenciam Cão, Sem e Jafé, para criar as 72 nações, para influenciar essas 72 nações. Eles voltam a ter relação com as mulheres, nascendo Zanzumins, Enaquins, Anaquins, Nefilins e tantos outros seres gigantes híbridos. Depois deles terem influenciado os homens, e até nos escritos, e no modo com que essas nações estudaram a ciência, determinaram os calendários, os tempos, as estações, as adorações, os rituais pagãos, tudo isso, não bastasse tudo isso, eis que nós temos uma grande outra revelação. Segure-se aí onde você estiver. Gênesis capítulo 11, a criação dos idiomas. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então disse: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Veja, o mesmo plural de façamos o homem à nossa imagem e semelhança derruba toda a teoria trinitária da teologia, que é lixo. Lixo, toda a teologia é lixo. Escute, teólogos, escutem todos vocês. Venham, desçamos, plural, e confundamos. Quem que está falando aqui? A Trindade? Por que se determinou língua dos anjos? Paulo entendia isso. Shaul escreveu em 1 Coríntios 13, língua dos homens e língua dos anjos. Por que glossolalia? Por que língua dos anjos? Por que língua estrangeira? Por que Atos 2? Tudo isso você vai entender agora. Para que não entendam mais uns aos outros. E o Senhor dispersou todos em Babel confusão. E por que ficou chamado Babel? Porque no tempo de Nimrod e Semíramis, os pais do paganismo, do politeísmo, da idolatria aos deuses, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Entenda, Deus só interfere com propósito. Deus não interfere para privilegiar ninguém. Isso é imbecilidade. Isso é ridículo. Saia dessa mediocridade. Saia desse entendimento tão apequenado de que Deus interfere aqui e acolá na sua vida. Deus interfere em grandes casos. Água, dilúvio para matar o que os seus filhos fizeram, tendo relação com as mulheres e matar os gigantes. Deus levanta Josué para matar aqueles gigantes terríveis que estavam habitando na terra prometida. Deus agora, em Gênesis 11, logo depois do dilúvio, ele desce com os seus filhos e ele vai na consciência dos homens. Depois de já ter criado as 72 nações, depois deles, os 72, terem criado 72 nações e Deus deixar e permitir isso, quando os 72 filhos de Deus criaram as 72 nações, eis que existia um homem muito poderoso na terra, chamado Nimrod, e com sua esposa Semíramis, que era a sua mãe. Ele sobe em sua torre poderosa, o pequeno Nabucodonosor, o primeiro Nabucodonosor, querendo dominar a hegemonia de toda a terra, e quando ele vê que aquilo está sendo montado, ele desce, mais uma vez, por conta da corrupção do gênero humano, e ele agora fala para os seus filhos: desçamos ali e confundamos os homens na consciência, alma, aqui no intelecto, software, consciência, hardware, cérebro e a sua face, com a maioria dos dispositivos dos 7 sentidos: olhos, ver, nariz, olfato, paladar, fala, comunicação, audição, os 7 sentidos, glândula píneal, terceiro olho, sexto sentido, sensatez, mediunidade, passado, presente, futuro, tudo está aqui no seu cérebro, tudo está aqui nessa fisicalidade, nessa matéria de uma consciência, e nessa consciência é que os 72 foram lá, exatamente na parte do córtex, exatamente na parte cerebral destinada para
conhecer idiomas, conhecer a guematria, conhecer números, conhecer caracteres, conhecer dialetos, pronúncias, eles mexem ali. E dali se criam, se formam, além das 72 nações, 70, pelo menos 72 idiomas e dialetos, entre os quais os idiomas principais mais antigos, semíticos, etíope, egípcio, a linguagem hebraica, o aramaico, dialeto hebraico, o grego, o latim e tantos outros idiomas mais antigos. Todos esses idiomas são criados agora pelos deuses, pelos 72 filhos de Deus. E, meus irmãos, chegamos muito tempo depois, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus em carne, que agora vai encerrar eles na prisão, como diz Judas 6, como diz a carta de Pedro, nós já vamos chegar lá, depois a gente volta. E quando Jesus encerra esses 72 parlapatões, filhos invejosos, enciumados, eles têm inveja de mim, eles têm inveja de você, do que a gente é e do que a gente vai ser, principalmente aqueles que vencerem esse mundo. Então esses 72 são encerrados em cárcere nas regiões celestes, já vou falar sobre isso. Mas quando Deus está aqui em carne, antes de morrer e descer, aquele que subiu e desceu, como diz Efésios 4, antes dele descer, antes dele fazer isso, encerrar em prisão, como diz Judas 12, ele ainda em carne, cumprindo o seu trabalho, o jovem Jesus Cristo morre aos 33 anos. Aliás, outra grande revelação, dizem os escritos que esses seres, esses filhos de Deus, quando eles corporificavam para ter relação com as mulheres, eles corporificavam exatamente com a idade máxima de um homem, a idade perfeita de um homem, que é a idade de 33 anos e meio. Que coisa extraordinária. E existe até a possibilidade do anti-messias ter essa idade por ser essa personificação e dessa invasão alienígena que está para acontecer, que não é essa de setembro, isso é mentira, porque a grande tribulação nem teria como começar e ter 3 anos e meio para isso, mas depois de uma metade de grande tribulação de 1260 dias, eles vão, como diz Apocalipse 12, vir à terra, e quando essa terça parte vier à terra e vierem das regiões celestes, por isso principados, porque eles são príncipes dessas nações, eles são autores, criadores da filosofia, da cultura, da ideologia dessas civilizações, dessas tribos, dessas nações, 72 idiomas, 72 nações, 72 filhos. Agora, Deus, quando está em carne aqui, antes de encerrar eles na prisão, o que é que ele faz? Escute, Lucas 10, o mistério dos 72 discípulos. Olha o que é que ele vai fazer, meus irmãos. Isso aqui eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu volto com o mistério dos 72 discípulos. Por que 72? Olha, Deus dando uma lição nos seus filhos e refazendo todo o trabalho, aquilo que podemos chamar de retrabalho. Tudo aquilo que eles estragaram, Jesus está consertando, a segunda serpente, o segundo Adão. Eu vou revelar para vocês quem eram esses 72 discípulos. Eu vou revelar para vocês Jesus consertando tudo em Atos 2. Por isso, as línguas dos anjos. Por isso, as línguas que foram faladas, idiomas no capítulo 2 de Atos, tão conhecida e desconhecida pelos pentecostais, pelos umbandistas que nada entendem. É mais fácil um umbandista entender a um pentecostal entender o porquê dessas línguas. E vocês entenderão amanhã. Vocês entenderão outras considerações sobre os deuses. Vocês entenderão como julgaremos os deuses e a grande revelação final. Seremos deuses. Amanhã, na segunda parte de Revelação, fomos feitos à imagem e semelhança dos deuses. Não deixe de assistir. Hoje não dá mais tempo de nada. Amanhã eu volto com a segunda parte. A gente junta as duas e vai ser muito bom para todos. Boa noite. Paz, sabedoria, visão para você. Visão, visão.
ירושלים של זהב ושל נחושת בירושלים Eu falo, você não ouve. Eu ajunto, vocês falam. Eu te chamo, você. Então, Rafael, é melhor chamar a nova. רשום אוויר לחובה, המהלך אדם ורוח, עושה מנחה רוחות, ושם את האש לוהק, לסדר את המכוניה, ותיתו עולם ועד. Matemática de Deus, Deus não é invisível. Deus está lá ou está aí do lado? Olhe para o seu lado. É didática, não é sistema. Olhe para o seu lado. Deus está aí, não está? Então você vai fazer assim, ó. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Ele não está lá, ele está aqui. Tudo que eu faço para ti, eu faço para ele. Tudo que você está fazendo para mim, você está fazendo para ele. Vai ser lindo agora. Segura aí. Jesus. Volta aí. Jesus. Eu te adoro. Nossa noite de você. Navegar os teus rios é viver. Navegar os teus rios, navegar é viver. Navegar os teus rios, navegar os teus rios, navegar é viver. Navegar os teus rios é viver. Navegar os teus rios, navegar é viver. Navegar os teus rios é viver. Navegar os teus rios é viver. Bem suave para ensinar, para acabar a música. Jesus, eu te amo. Navegar os seus rios é viver. Navegar os seus rios é viver. Navegar os seus rios é viver. Agora sim, ó, nem judeu. Navegar os seus rios é viver. Navegar os teus rios é viver. Navegar os teus rios é viver. Vem, grande tribulação. Vem a tua igreja. Vem, grande tribulação.